Sou a professora Elisama, do Instituto Federal Catarinense do campus de Concórdia. E eu, neste momento, quero trazer, dentro do módulo 3, da educação de jovens e adultos, como formação continuada aos professores do Instituto Federal, a minha experiência, fazendo essa ligação entre o curso, essa parte, esse módulo do curso, e a minha experiência dentro dos jovens e adultos. Bom, eu tive experiência dentro dos jovens e adultos na modalidade de educação especial, na perspectiva inclusiva, e essa minha experiência se iniciou por meio de 2007, 2007, onde eu atuava na educação especial com alunos surdos adultos dentro da educação de jovens e adultos. O que eu quero dizer em relação a isso é que pontuar duas coisas. Primeiro, que sim, esse módulo me traz um olhar específico à juvenilização, da educação de jovens e adultos, e eu trabalhei nesse período, sim, com jovens adultos, tá? Então, eu tenho essa experiência dentro desse contexto, e eu quero dizer que aqui nesse vídeo, rapidamente, eu quero fazer uma construção de uma ideia referente às experiências dos alunos. E essas experiências que a gente viu nesses vídeos, dentro desse módulo, me reflete sobre as minhas experiências quando eu estava atuando em relação às experiências dos meus alunos. Em primeiro lugar, dentro do ponto 1, eu gostaria de deixar, a minha opinião, sobre a questão de ter jovens dentro da educação de jovens e adultos. Eu entendo essa problematização levantada, dentro desse módulo, da preocupação, sim, dos formadores, dos educadores, dos professores que têm pesquisado diretamente essa área, de estar ou não, estar muito jovem esse público hoje, talvez impeça do outro público que é o objetivo principal, que são os nossos idosos, às vezes ingressarem na EJA por se verem muito velhos perto do nova clientela, que são os jovens da educação de adultos, da educação de jovens e adultos. Se esses idosos já não voltavam para a escola, porque isso se depararam com adolescentes dentro das séries onde eles tiveram parado de estudar na época, de repente um senhor terminou a terceira série, como ele vai voltar para a terceira série inicial estudar com crianças? Com adolescentes também não. Quando ele vai para os jovens e adultos, ele espera, então, se encontrar com pessoas da sua idade. Aí ele chega ali e vê crianças, mas adolescentes, jovens com 19, 20 anos. Também é uma realidade que a gente também tem que se preocupar e pensar sobre isso. No entanto, eu quero trazer a minha experiência da educação especial. Na educação especial é um público diferenciado, até porque se muitos idosos hoje, dentro da sua juventude, não tiveram acesso à escola, pela escola não ser inclusiva por muitos anos, ali por longos, 1000 anos, nunca foi inclusiva, era o aluno que tinha que se adaptar à escola. Se o aluno não se adaptasse à escola, ele era excluído, Foi assim no tempo, da década de 50, 60, 70. Na década de 80, como se começa a pensar na questão da inclusão de fato nas práticas, se começa a olhar, então, um olhar específico para a educação especial. Eu estou falando na prática, lembrando que a história da educação especial vem desde 1800 no Brasil. No entanto, estou falando da nossa prática. Quando se começa a olhar para esse povo, começa a ver, então, que se as pessoas que não tinham uma deficiência não tiveram acesso, muito menos as pessoas de educação especial. Imagina uma pessoa analfabeta, uma pessoa com deficiência, não importa qual seja, eu vou falar na minha área da surdez, que não tem acesso ao intérprete, à língua de sinais, não consegue ser alfabetizado, Às vezes nem escrever seu nome. E aí, quando chega aos 20 anos, ele quer voltar a estudar. Então, ele acaba sendo esse cliente da educação de jovens e adultos. É inevitável isso. A não ser que tivesse um outro programa que abordasse outras idades. Quando eu entro dentro da EJA, na época, para atuar como intérprete de Libras, eu me deparo com pessoas jovens mesmo. 20 e poucos anos, 30, pais de família voltando a estudar. Nesse período, o motivo que levava eles a estudar é que eles teriam um aumento de salário, um programa de carreira dentro das empresas, que nesse período também já estavam recebendo pessoas com deficiência para cumprir a lei de cotas. Então, eles começam a voltar para a escola para que eles apresentem o certificado de conclusão de curso dentro da empresa e seu salário aumente. Então, isso para eles era interessante. O primeiro objetivo que traz eles para a escola é esse, Não em busca de conhecimento. Depois eles começam a ter essa experiência e pensar, não, além disso eu também quero aprender, porque está sendo bom aprender, gostoso aprender. Mas a primeira procura dessa demanda, de acordo com a minha experiência, se perguntasse a todos eles diziam, gente, porque lá na empresa, para eu ter uma carreira, enfim, para eu subir de cargo, subir de grade, subir de salário, eu preciso estar estudando, ou ter estudado, ter alguns,
gradualmente ter um estudo. Bom, eu quero contar aqui 2 fatos, para não ficar um vídeo muito comprido, sobre a minha experiência com as pessoas com surdez. Eu tive uma experiência, assim, que me deixou bem, assim, marcado, que foi quando um dia a professora começa a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí a professora coloca lá, a professora de história, uma imagem do Hitler. Lembrando que as pessoas surdas são muito imagéticos, então precisa ter imagens na sala de aula para que ajude, porque o intérprete só com as mãozinhas, bracinhos não faz milagre, né? E por mais que eu escreva Hitler, se você não mostrar a imagem, não fazer uma associação, ele não vai saber quem é Hitler, mesmo tu escrevendo, porque ele não tem conhecimento, ele não tem, né, aquela chamada inferência sobre aquele assunto. Eu lembro que quando eu escrevi Hitler, a professora escreveu, o surdo não reconheceu, e a partir do momento que coloca a foto de Hitler, aquela foto bem, né, que ele tá assim, e aí eu fiz o sinal de Hitler, eu lembro que o surdo falou, eu conheço ele, mas eu não sei o que ele fez, eu não entendo os filmes, não consigo entender por que as pessoas têm tanto ódio dele. E daí eu falo isso à professora, a professora teve que explicar desde o básico, porque os outros alunos que não são surdos, eles já assistiram os filmes, já sabem quem é o Hitler, mas ele não tem noção, não tem essa inferência. Então a professora me permite, eu ia até fazer uma aula mais focalizada, imagética, eu fui então até a sala de informática com ele, e por 2 aulas seguidas eu trabalho com esses, eram 2 surdos, com esses surdos, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu começo a mostrar para eles quem foi Hitler, o que ele fazia, e muita imagem, no Google tem muita imagem, né, e eu ia trazendo isso assim a tal ponto que eles ficaram assim, eram 2 surdos, um menino e uma menina, eles chegaram a chorar, sabe, que eles não imaginavam que aquele homem tinha feito isso, por algum motivo, eles não conseguiam entender. Claro que depois eu trouxe para a sala de aula e a professora tirou suas dúvidas, né, o motivo, como ele pensava sobre a raça ariana, etc, etc. Eu lembro assim que foi algo tão bom que naquela escola tinha 9 surdos, né, estudando nas suas séries, né, dos seus módulos. Quando eu saio para o intervalo, eu lembro que fui até a sala dos professores, quando eu retorno para a sala de aula, que era o recreio, né, intervalo, e existia uma roda de surdos do corredor, assim, no pátio, e essa surda, ela ficou tão impactada com aquilo que ela explicava, ela falou, olha, aquele Hitler fez isso, o motivo foi... Sabe, e eu fiquei de longe olhando, e ela dando uma palestra no meio daquela roda. E eu me senti tão realizada, porque todos os surdos muito interessados naquele assunto, e eu pensei, meu Deus, né, como é importante estarmos aqui, como é importante o intérprete de Libra estar na sala de aula, como é importante a inclusão, como é importante o professor, como aquela professora, permitir ter uma estratégia diferente, imagética, voltada para aqueles alunos. Então, assim, para mim foi muito tocante, que eu saí dali, assim, feliz, com a alma lavada, porque eu tinha cumprido meu papel, a professora também tinha cumprido seu papel, obviamente ela ficou sabendo, toda a escola, né, porque foi algo muito impactante. E assim, os surdos também perguntando e se interessando por aquele assunto, assistindo filme sobre aquele assunto. Esse foi um momento bem interessante. O outro momento, para a gente completar aqui, eu gostaria de falar que, acho que também no ensino médio, a professora estava falando sobre as especiarias que vinham da Índia, né, e tal. Então eu tive muita dificuldade naquela aula, porque imagina você sinalizar canela e cravo sem ter na sua frente. E eu lembro que eu tive muita dificuldade, até eu brinquei com a professora, eu não consigo, só se fizer canela e cravo. Tô brincando, né, gente? Obviamente não vai ser sinal, são esses sinais. Mas assim, eu falei, não tem como fazer diferente. Diferente, não tem como fazer dela, desenho no quadro. Eu falei, professora, escreve, desenha uma canela no quadro, desenha o cravo no quadro. É impossível. Tu tem que mostrar. Eu lembro que essa professora também ficou muito impactada, tô resumindo aqui, o surdo ficou bem irritado na sala, porque ele não entendia o que era canela e cravo, ele não conseguia entender, a gente não conseguia passar, não tinha uma imagem. Foi uma experiência muito boa pra professora, que ela começou também a pensar naqueles alunado. E no outro dia ela fez uma caixa de especiarias na outra aula e trouxe, claro, na mesma semana, e trouxe para a sala de aula. O interessante, eu quero fazer esse fechamento, que essa aula onde ela trouxe as especiarias não foi só para os surdos da sala de aula, mas foi para todos os alunos que não eram surdos, não tinham deficiência e também às vezes não conheciam tais especiarias. Então, assim, eu sempre digo, toda a educação de pessoa com deficiência é importante que os professores pensem naquele alunado. Agora, quando você fala da educação de jovens e adultos, é muito mais. Porque são jovens que, assim que eles trazem suas experiências e têm inferências, eles podem não ter nada em relação àquele assunto. E é importante que nós, professores, tenhamos a delicadeza, a sensatez, a sensibilidade de olhar para todos e principalmente para o alunado da educação especial. Da educação especial, numa perspectiva inclusiva. Bom, gente, é isso que eu queria partilhar. Claro que fiz um resumo, né? Mas acho que isso sempre vem na minha mente. Eu paro, então, reflito sobre os relatos que eu ouvi durante o curso, né, nesse módulo que a gente está fazendo essa formação,
e a importância desses relatos para nós, professores, né? Acho que todos nós, quando ouvimos isso, a gente sente, assim, o quanto é importante o nosso trabalho na sala de aula. Obrigada!